mais belo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos essa parábola: o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Minha alma tem sede de vós. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Espírito Santo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não te conheço. A palavra de hoje é uma exortação do Senhor. Não tem milagres, não tem libertações, não tem sinais aqui visíveis, mas uma advertência. Que não basta eu conhecer o Senhor, eu preciso me tornar conhecido de Deus. A palavra mais triste que podemos ouvir é quando o Senhor voltar, a gente bater na porta e o Senhor falar: não te conheço. Da onde que você é? Você vem da onde? Senhor, abre a porta. Eu não te conheço. Nós estamos nos preparando para um tempo novo, o tempo do advento, o tempo em que nós vamos celebrar o nascimento do menino Deus. Essa palavra já nos exorta, já nos prepara para que a palavra de Deus nos ensina hoje que para encontrarmos a salvação eu preciso me tornar conhecido de Deus.
Eu preciso fazer a minha parte para que eu me torne conhecido de Deus. Eu preciso vigiar. Eu preciso me manter na presença de Deus. Que não basta o batismo, a graça da lâmpada ser acesa. Eu preciso mantê-la. Não basta o batismo para me dar a salvação. Se eu não manter essa chama acesa na presença do Senhor, se eu não vigiar, aqui não tem sinais, aqui não tem milagres, aqui não tem parábolas, aqui não tem outras coisas que Jesus está ensinando para levar admiração. Jesus aqui está ensinando, chamando um compromisso para com a verdade dele. Compromisso de vida, que exige uma resposta nossa, uma coerência de vida, aonde Jesus não vai ser simplesmente admirado, seguido, mas vivido. E quando nós vivemos aquilo que o Senhor nos ensina, nós vamos nos tornando conhecidos de Deus. Aqueles que vão alcançar a salvação é aqueles que vão se tornar conhecidos de Deus. E para que haja conhecimento, precisa ter tempo. A palavra de hoje fala de 10 jovens que estavam se preparando para a festa de casamento. Aqui é toda uma liturgia esponsal. Era uma das festas comuns dos judeus. A noiva que ficava esperando a vinda do noivo, e que o noivo constantemente atrasava porque ele negociava com a família aquele casamento. E ele então ia até a casa dos pais e recebia a noiva, com as suas amigas que iam cantando com ela até chegar à casa onde o seu noivo a recebia. E aqui fala de 10, 5 prudentes e 5 imprudentes. Todas estavam com as lâmpadas acesas, mas era necessário algo a mais. Era necessário manter aquelas lâmpadas acesas. E 5 que foram prudentes, que fizeram de tudo para manter aquelas lâmpadas acesas, elas entraram para a festa de casamento. E aquela porta fechou. Uma vez que essa porta fecha, não existe mais a possibilidade de entrar. E o que nos garante entrar por essa porta é a vigilância. Jesus, todas as vezes, quando ele vai exortar os discípulos a importância da vigilância, sempre a palavra está associada com alguma figura de sono. A palavra de hoje fala que elas dormiram, não vigiaram. Do mesmo modo como nos fala que no momento que Jesus ia enfrentar o momento mais difícil da vida dele, o momento da cruz, ele levanta de madrugada, vai com os discípulos. Ali a uma distância de um tiro de pedra, ele se ajoelha de madrugada e começa a rezar. Começa a clamar ao Pai que lhe desse força, que se fosse possível afastasse aquele sofrimento, mas não como ele queria, mas como o Pai assim havia designado. E ele começa a enfrentar aquele momento mais difícil, aquela dificuldade na oração, nos ensinando que as dificuldades da vida primeiro precisam ser enfrentadas na vigilância e na oração. E depois que ele sai daquele momento de oração, ele chega perto de Pedro, Tiago, João, dormindo. Jesus acorda e diz: vigiai comigo. Depois distancia, começa a rezar e pedir ao Pai que o sustentasse. Depois volta de novo, os discípulos estavam dormindo. Ele diz: vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Vigiai, para que possam resistir aos dias maus, às dificuldades. 2 posturas que são necessárias para se manter diante de qualquer situação: vigiar e orar. Orar é intimidade com Deus, é rezar, é clamar e pedir. E vigilância é atitude, é postura, é se levantar diante das situações. Não é ficar parado, prostrado como um sono, um topor que nos paralisa. Não é ficar esperando as coisas cair do céu, não. Às vezes a gente quer a promessa de Deus na nossa vida, mas a gente não vai ao encontro. Às vezes a gente quer que a graça de Deus surja tudo muito fácil na nossa vida. Se não houver luta, se não houver esforço, se não houver sacrifício, não tem a graça de Deus.
Jesus vai mostrar isso na palavra de hoje. Aquelas virgens imprudentes que ficaram paradas, dormindo, não vigiaram, a porta se fechou. Enquanto as outras não foram prudentes, fizeram a sua parte. Na medida que eu faço a minha parte, Deus vai agindo. Às vezes eu quero que as promessas de Deus aconteçam na minha vida, mas eu não vou ao encontro delas. Eu preciso dar passos, mesmo que eu não veja o caminho. Deus vai construindo o caminho à medida que eu vou dando passos. A graça de Deus não acontece se eu ficar parado esperando as coisas cair do céu, não. O sono na Sagrada Escritura, diante das situações de vigilância, é sempre sinal de instabilidade, ficar parado, de não fazer nada, de não ter ação, de se conformar com as situações. É assim mesmo, assim que vai ser, sempre foi assim. Minha vida nada dá certo, nada vai para frente, eu já acostumei, não adianta, eu cansei, eu parei. Não! A palavra de hoje nos ensina a dar passo. Eu preciso fazer minha parte, eu preciso me manter prudente diante de Deus, vigilante diante de Deus. Vigiar significa estar atento. Não basta rezar, é necessário vigiar. Vigiai e orai. A vigilância é postura, vigilância é ato, vigilância é se levantar. E todas as vezes que vai falar de vigilância, está sempre associado um modo de oração, como Jesus sempre fazia. Que hora que você gosta de rezar? Tem gente que deixa para rezar no final do dia. Tem gente que gosta de rezar de manhã. Não importa um horário, mas você tem que estar inteiro naquele momento de oração. Para Deus a gente não dá o que sobra, o que resta. Padre, eu já estou cansado, passei o dia inteiro. A postura do corpo também reza. Vai rezar deitado para você ver se você reza. A postura diante de Deus é um ato de luta também. Tem gente que já reza como se estivesse prostrado, sem disposição, sem iniciativa. Já reza caído, vai chegar a lugar nenhum. A postura corporal nos leva também à oração diante de Deus. O horário que eu tiro, o horário que eu me coloco diante de Deus. Jesus, quando rezava, ele fazia aquilo que nos fala a palavra de hoje, a primeira leitura. Feliz daquele que se levanta de madrugada em busca da sabedoria e da presença de Deus. Antes mesmo que ele se levante, a graça de Deus já está à sua espera. O salmo de hoje, feliz aqueles que nas vigílias se encontram com o Senhor, significa lutar, levantar diante daquilo que me faz prostrar, diante daquilo que me faz dormir, diante daquilo que me faz adormecer. É mais do que acordar durante o sono, é uma postura interior de se colocar de pé diante de Deus. E Jesus, ele sempre gostava de rezar nas madrugadas, enquanto todo mundo dormia, enquanto o sono prostrava todos. Ele se levantava e lutava diante daquilo que tentava fazê-lo descansar, dormir. Ele se levantava e colocava diante do Pai. Era uma luta também interior, uma disposição interior de lutar contra o próprio sono, de lutar contra os desejos do próprio corpo. É uma postura que nos leva diante de Deus, de se colocar de pé diante de tudo aquilo que tenta nos fazer prostrar. Não existe hora. Observando, vendo se vinha algum exército inimigo, ele tinha que ficar de pé, porque se ele adormecesse, ele colocava em risco todos aqueles que estavam ao seu cuidado. Se ele adormecesse, ele colocava em risco todos aqueles outros que colocaram Deus diante dele para o cuidar. Sentinela era uma função que precisava estar o tempo todo de vigilância, observando. Enquanto todos dormiam, ele estava de pé. Existe uma palavra da Sagrada Escritura que nos fala: eu te coloco como sentinela da casa de Israel. Vigiar, estar atento, se colocar de pé, lutar contra as preguiças espirituais que vamos enfrentando no nosso dia. A
Padre, eu começo a rezar, me dá sono. Aí na hora que a gente vai para a televisão, não dá sono não. Faz a experiência. Começa a rezar e começa a dar sono, ambição de boca, distrair. Aí naquele mesmo momento, se você vai para a televisão, tem sono? Não. Luta espiritual. Porque quando nós nos colocamos em oração, nós enfrentamos tudo aquilo que espiritualmente tenta nos fazer parar, nos prostrar. E a primeira armadilha do inimigo para poder tentar derrotar um homem e uma mulher de Deus, impedir de tocar nas promessas de Deus, é impedir a sua vida de oração, é parar de arrumar algum meio para que ele não consiga rezar, porque o mundo espiritual sabe que aonde tem oração ele não toca, aonde tem oração a graça acontece, aonde tem oração o sobrenatural de Deus age. Se faltou oração, não tem intervenção de Deus. Se faltou oração, não tem a manifestação da graça de Deus, não tem ação do Espírito Santo. A palavra nos fala que todas as vezes que o Espírito Santo se manifestou em plenitude, Pentecostes, no batismo de Jesus, diante de Nossa Senhora, quando concebeu Jesus, estavam todos em atitude de oração. Jesus rezando no momento do batismo, vem sobre ele o Espírito. A igreja rezando 50 dias sem parar junto de Nossa Senhora. Veio Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo. Nossa Senhora, quando estava fazendo a sua oração noturna, ali veio o Espírito Santo e a tornou fecunda. Se não houver oração, dificilmente haverá manifestação da graça de Deus. E oração é entrega. Oração é renúncia, oração é sacrifício, oração é disciplina, oração é disposição, oração não é sentimento. Padre, eu não estou sentindo nada, não vou rezar. Tem hora que a gente vai rezar, a gente não está sentindo nada mesmo, não. Nem tem que sentir. Oração não é sentimento, oração é compromisso diante de Deus, é determinação, é esforço, uma decisão que eu tenho. Se eu for deixar para rezar só na hora que eu tenho vontade, eu não vou rezar? Nunca. E que bom quando a gente tem vontade, Deus nos conduz. O início de uma caminhada diante de Deus é tudo muito bom. Há uma sedução grande de Deus, uma moção do Espírito que nos leva, que nos faz desejar. Mas quando nós aprendemos o caminho, não precisamos disso mais, precisamos de determinação. Aqueles que Deus ensinou a andar, não precisa mais ficar nos braços do Senhor, porque Ele já ensinou um caminho para seguir. E às vezes a gente quer a manifestação, a ação, a intervenção de Deus, e eu não faço a minha parte, eu não busco. Eu vou deixando as preguiças, os cansaços, e às vezes tanta coisa tem prioridade, o meu tempo com Deus não. A palavra de hoje nos fala que o lugar está reservado para aqueles que são conhecidos por Deus, e ser conhecido, conhecimento exige tempo gasto com Deus. Eu só posso dizer que eu conheço uma pessoa se eu convivo com ela. Se eu gasto tempo com ela, se eu tenho tempo com ela, eu sou capaz de conhecer. Se eu não tenho tempo, não tenho conhecimento. Conhecimento exige tempo. E para que eu me torne conhecido de Deus, eu preciso ter tempo para Ele. Aí a vigilância, o rezar, o vigiar, o se colocar diante de Deus, todos os dias, a oração ela é necessária. A palavra de hoje nos ensina a vigiar e orar, para que quando nos colocarmos diante de Deus, Ele poder falar: te conheço, eu te vi. Quantas vezes eu te vi no seu quarto rezando, no banheiro do trabalho clamando a minha misericórdia, no caminho de casa para o trabalho rezando o seu terço, diante do computador, diante das contrariedades ali me buscando, parecia que estava trabalhando, mas você estava diante de mim. Eu te conheço naqueles momentos que parecia que você não ia dar mais conta, mas você não entregou as pontas, você perseverou. Eu te conheço naqueles momentos que deu vontade de jogar tudo para cima e você perseverou. Nas vigílias que você fazia, nas orações virada para o canto, na cama, rezando sem que ninguém percebesse. Nos momentos de dificuldade que você se colocava diante de mim, eu te conheço. Eu te conheço nos momentos de dificuldades que você se colocava, nos momentos alegres. Eu te conheço, você está sempre presente diante de mim.
Vem, vem, tomar posse da mesa que eu tenho preparado, porque eu te conheço em cada palavra. Eu preciso me tornar conhecido de Deus, e a oração que me torna próximo. Jesus não quer seguidores, nem tampouco só discípulos, nem apóstolos. No final da missão de Jesus, Jesus vai dizer: eu não te chamo mais de servos, nem de discípulos, mas eu te chamo de amigos. A última denominação que o Senhor deu para os discípulos, primeiro eram discípulos. O que significa discípulos? Aprendiz, aluno, aquele que segue, aquele que caminha, aquele que está junto, aquele que gasta tempo, aquele que acorda, levanta, alimenta, faz tudo do lado do Senhor. Vem e segue-me, vinde e vede, caminha comigo, venha após mim, esteja do meu lado, deixa tudo, caminha do meu lado, vem fazer um procedimento de aprendizado, um caminho do meu lado. É o primeiro chamado. E depois do conhecimento, um passo a mais. Agora vai fazer aquilo que eu te ensinei, vai fazer aquilo que você me viu fazer, vai, cura, liberta, anuncia. E os discípulos foram e voltaram admirados, porque faziam aquilo que Jesus realizava, e voltaram admirados diante de Jesus. E Jesus diz: não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o vosso nome está inscrito no reino dos céus. Discípulos, aprendiz, depois apóstolos, aquele que faz, que recebe um encargo, uma missão, que realiza algo. Mas no final do ministério de Jesus, ele já diz: não te chamo mais de discípulos, não te chamo mais de apóstolos, mas eu quero te chamar de amigo. O que é amigo? Existe a diferença de amigo e colega. Colega é aquele que você convive dia a dia, atividades, trabalho, seja uma missão. Amizade não. Amigo é aquele que conhece o outro. Amigo não é aquele que passa a mão na cabeça, que faz tudo aquilo que você quer. Amigo é aquele que te mostra a verdade, que faz você encontrar aquilo que de melhor você tem. Amigo é aquele que está do seu lado em todos os momentos. É aquele que exige uma intimidade, um conhecimento. E Jesus vai dizer: eu não te chamo mais de servos, mas eu te chamo de amigo, porque eu te dei a conhecer tudo aquilo que o meu Pai me ensinou. É o processo do conhecimento que é dado por Deus, pela oração, pela vigilância. E a partir do momento que vamos nos tornando amigo de Deus, a intimidade com Deus, nós vamos nos tornando conhecidos de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter tempo para Deus. Eu preciso vigiar, eu preciso rezar. E quando eu vou fazendo isso, eu vou entrando em intimidade com Deus. Que triste quando a gente acha que a gente conhece, mas a gente não tem intimidade. Quando a gente chega perto de uma pessoa que a gente não conhece, a gente não tem nem palavras. A gente cria aquele diálogo assim de uma comunicação sem vínculo. Nota tarde, né? Tá calor. Nós choveu ontem. Não parece que vai chover, né? Não tem o quê? Assunto. Parece que quer se criar um assunto, porque não tem intimidade. Agora, quando você está próximo de uma pessoa que você tem intimidade, que você conhece, não falta palavras. E Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ter abertura com Ele, como uma criança que reza, que abre, que se coloca diante de Deus. E a intimidade me leva ao conhecimento, e o conhecimento me faz experimentar a graça de Deus. A vigilância e a oração me torna amigo de Deus e me faz, além de conhecer Deus, Deus me conhecer. A maior artimanha do demônio, o maior projeto que o demônio fez, é tirar o homem e a mulher da presença de Deus. E foi cada vez mais fazendo o homem desconhecer a Deus, distanciar de Deus, tirando o homem do jardim, que é a intimidade, a comunhão, a proximidade com Deus. E Jesus vem
traz o homem de novo à comunhão com Deus, revela a face e faz o homem encontrar a sua própria face como a face de Deus. Peçamos Deus essa graça. Estamos preparando, daqui uns dias nós vamos preparar para o Natal do Senhor. Iniciaremos um tempo do Advento, o Senhor que vem, que seja mais do que celebrar um Natal, o nascimento do Senhor, mas que possamos celebrar o nascimento de um tempo novo da presença de Deus na nossa vida. Eu preciso conhecer Jesus, para que eu me torne conhecido dele. Senhor, abre a porta, me deixa entrar. O que você quer ouvir do Senhor? Eu te conheço. Vem, porque eu já te conheço. Pela vigilância e a oração, eu te conheço.